Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Foi assim, sabe, Paulinho Boa Pessoa? Eu e a minha irmã, a Celeste, nós nascemos e nos criamos numa cidade chamada Bastos. A cidade de Bastos fica no interior de São Paulo. Inclusive, para quem não sabe, foi uma curiosidade. Bastos é a capital dos ovos. Esses ovos que vocês compram aí em São Paulo, normalmente, saem das galinhas daqui de Bastos. Que bacana, curiosidade interessante. Bastos, a terra do ovo. Tudo bem. Então, Paulinho, os nossos pais, eles tinham uma pequena propriedade, lógico, criando galinha, né? Criando galinha. Tinha uma pequena propriedade e ali mantinham uma granja que sempre foi o sustento da nossa família. Nós, as galinhas e os ovos. Celeste, quando tinha apenas 14 anos de idade, ela passou a gostar de um rapaz cujo nome é João. O João, ele veio para trabalhar na granja do papai. Veio trabalhar aqui na granja do papai. Durante um bom tempo, isso foi apenas um segredo entre mim e a minha irmã. Nós duas mantínhamos esse segredo. Ela me dizia que ela e o João... Sabe, né, como é que é a vida rural, na frente do papai, o João cuidava das galinhas. Mas quando o papai dava uma folga, o João saía com a minha irmã, com a Celeste, ele ia para o nosso milharal e ali dava um rally-rola. Você está entendendo, né, Paulinho? Lógico que eu tô. E ela me falava que estava gostando demais do João. Além de gostar, ela também era, me parece, correspondida. Mas havia um perigo. Se meu pai soubesse, se meu pai descobrisse, não tinha jeito. Meu pai era extremamente rigoroso, rígido, austero com a nossa educação. Tínhamos certeza absoluta que se papai sonhasse que a Celeste estava namorando no milharal com o João, e tava, viu, Paulinho? E às vezes até se excedia um pouco, sabe? A coisa no milharal tava feia. Eles andaram até quebrando uns pés de milho lá. A coisa tava feia. Se meu pai descobrisse isso, não ia dar boa coisa. Além de levar uma bela surra, meu pai ia mandar o João embora, lógico, o João ia ser dispensado dali. Aí o tempo foi passando, a Celeste cada vez mais apaixonada pelo João, e quando ela completou 16 anos de idade, você vê, nós éramos todas novinhas. Quando a Celeste fez 16 anos de idade, ela começou a se aproximar desse rapaz, um outro rapaz, como quem não queria nada. João... sim, ela com 16 anos foi que ela completou... pois não, agora entendi direitinho aqui. Eu havia me perdido nessa parte da carta. Então, quando ela completou 16 anos, foi que ela resolveu, de fato, assumir o João. Ele era, até ali, o melhor funcionário do papai.
uma pessoa muito estimada pelo meu pai. Quando meu pai via a Celeste conversando com o João, ele não ligava não, porque ele gostava do João, gostava demais. Ele não via nenhum tipo de maldade, porque ele nem desconfiava que a filha dele estava completamente apaixonada pelo João e que de vez em quando eles se encontravam lá no meio do milharal. Celeste e João acabaram pagando, foram, na verdade, pegando uma certa amizade mais próxima. Vocês estão me entendendo? Era um amor disfarçado de amizade. Mas João percebeu que a minha irmã, na verdade, ela estava cada dia mais apaixonada. E apesar dele ficar assim, preocupado e com medo do meu pai, porque o João também não era besta, já tinha sido alertado pela Celeste, o João ficava cismado com meu pai. O João ficava esperto. Até porque, naquela vida rural, meu pai tinha aqueles apetrechos agrícolas, tinha foice afiada. O João ficava de olho naquela foice do papai. O João, que já correspondia ao gostar da minha irmã, disfarçada numa amizade, aquele amor, aquela paixão, foi então que o João decidiu conversar com meu pai. Celeste, acho que já está na hora, né? Eu tenho muito medo que teu pai descubra a gente. Eu acho que está na hora de conversar com ele. Eu queria pedir permissão para ele para namorar você. O que você acha? Ai, não, João. Reação da minha irmã. Não, João. Não faz isso, não. Ele não vai aceitar. Meu pai é muito ignorante, João. Não. Não faz isso, ele não vai aceitar de jeito nenhum. E aí é que a coisa vai piorar. Eu tenho medo dele mandar você embora e a gente não pode se encontrar mais. Mas o João, ele tinha uma postura. Ele disse que se fosse para os dois namorarem, que não poderia mais ser escondido. Já tinha sido escondido um tempo grande. E se meu pai descobrisse tudo, seria muito pior. E sendo assim, o João já tinha decidido conversar com meu pai. Minha irmã na conta, não queria, tinha medo. Mas ele foi conversar com o papai mesmo assim. Aliás, muito respeitosamente, ele procurou o meu pai. Ô, seu Getúlio, eu não sei nem como começar essa conversa com o senhor. Mas eu prefiro que seja assim, porque eu quero ser honesto. Eu não sei se o senhor já notou alguma coisa, mas eu venho gostando da sua filha, a Celeste. E como eu não quero, sabe, fazer nada escondido da vista do senhor, eu queria pedir a mão da Celeste em namoro. Embora os nossos pais fossem pessoas muito conservadoras, não admitiam que eu e minha irmã namorássemos ninguém enquanto fôssemos menor de idade, e era o caso. Desta vez, o João falou com tanto jeitinho, que para nossa surpresa, João, gosto de você, rapaz. Trabalhador, sujeito trabalhador é você. Tô gostando da sua postura, quer dizer, em vez de você namorar minha filha escondido, você veio falar comigo. Olha, gostei de você. Não é mesmo, Joana? Aí ele olhou pra minha mãe estava perto. Não é mesmo, Joana? A minha mãe, que concordava com meu pai em tudo. Sim, verdade, Getúlio. Olha, tá autorizado. Agora, tá autorizado, mas você sabe como é que é o namoro, né? É aqui dentro de casa. A minha irmã vibrou. Eu vibrei com a felicidade dela. Nós vibramos. Puxa vida. O que mais temíamos era que o papai jamais aceitasse. Mas o João, ele falou com tanto jeitinho com o seu Getúlio, que o meu pai... Ô, João,
agora vai cuidar daquelas galinhas lá pra mim. Sabe, deu sequência à vida normal. João era muito estimado por papai, um rapaz extremamente trabalhador. O João era dedicado ao trabalho, não tinha vício, respeitador, sabia muito bem do lugar dele, se colocava bem no lugar dele. Foi por isso que meu pai gostou da conversa dele. Embora houvesse os rally-rola lá no milharal. Tinha. Mas qual é o casal que não faz isso? E para comemorar o namoro do João e da Celeste, meu pai fez até uma festinha no sítio. Adivinha que nós comemos? Galinha. Em Bastos, Paulinho, é muito omelete e muita galinha. Em Bastos é assim. Meu pai fez um almoço comemorativo e fez questão de anunciar o namoro do João e da Celeste para todos ali que moravam na nossa vizinhança. E disse na festa que ele fazia gosto que o namoro desse certo, tivesse futuro, porque o João era, para ele, um exemplo de homem correto. Olha a moral do João. O tempo foi passando. Papai resolveu, inclusive, dar mais responsabilidade para o João. É genro, né? Tá namorando a minha filha, vai casar com a minha filha. Ele colocou o João como uma espécie de administrador da granja. Porque na sua cabeça, o João era um homem bom para começar a cuidar dos negócios do papai. Porque quando, lógico, ele se casasse com a minha irmã, com a Celeste, um dia tudo aquilo ia ficar para eles mesmo. E assim mais um ano se passa, 2, 3 anos. Foi então que meu pai um dia perguntou para Celeste: Celeste, mas eu te pergunto, o João não falou nada de casamento ainda? A minha irmã disse que, não, pai, quer dizer, a gente fala assim, mas a coisa de marcar datas, a coisa que o senhor quer saber, isso ainda não. Mas, disse Celeste que ela própria já havia inclusive tentado conversar com ele a respeito do assunto e que sempre que isso acontecia, o João mudava de assunto. Será? Será que o João estava... Mas ele era tão apaixonado pela minha irmã, Celeste? Ele tinha tanta moral com meu pai, ele estava administrando a granja agora. Será que o João está enrolando a minha irmã para um casamento tão sonhado? Meu pai disse então que pediria para Joana, minha mãe. Ô Joana, dá o seu uma palavrinha com o João a respeito disso, assim, que se é mulher você tem mais jeito. Mas a Celeste implorou que a mamãe não fizesse isso. Achou melhor dar um tempo, porque ela tinha medo de que ele se sentisse muito pressionado. Afinal, eles estavam, havia 3 anos, assim, de namoro oficial juntos. Fora o rally-rola de antes, mas 3 anos de namoro oficial juntos. Então ela achava que não era correto a mamãe conversar e cobrar do futuro genro isso. E ela achava que logo ele, o João, ia tomar a iniciativa de falar de casamento. Ela achava melhor assim. Celeste era completamente apaixonada pelo João. Ela gostava tanto dele, mas ela gostava tanto dele, que na verdade nem se importava com o casamento. O simples fato dela estar namorando o João já era o suficiente para ela ser feliz. E depois, agora não era só no milharal, não. O papai tinha uma caminhonete e ele liberou a caminhonete para o João, sabe? E o João era o administrador. Ô João, se você quiser sair com a caminhonete aí, você sabe, é tua, tá? Obrigado, seu Getúlio. E aí o João colocava a minha irmã dentro dessa caminhonete e você sabe, né, Paulinho, como é que é casal apaixonado? Ah, a coisa melhorou. Então a minha irmã queria demais o João, mas não queria pressioná-lo para o casamento, não.
porque de tudo o casal estava vivendo. De tudo. Então o casal tinha tudo, trabalhava junto, o dia inteiro um com o outro. A caminhonete à disposição, o milharal sempre renovado. De vez em quando, meus pais e eu, nós viajávamos e ficava o João tomando conta e minha irmã Celeste ficava junto. Imagina o que acontecia dentro da minha casa. E assim o tempo foi passando. 3 anos, 4 anos de namoro, 5 anos de namoro, 5 anos e meio. Nada do João falar em casamento com a minha irmã Celeste. Aí meu pai começou a se irritar com aquilo. Sei não, eu gosto muito do João, mas parece que ele está enrolando nessa coisa de casar com a minha filha. Eu queria que ele tomasse logo uma posição, quer dizer, tomasse logo. 5 anos. Aqui em Bastos, o pessoal todo comenta comigo: ô seu Getúlio, e cadê as bodas da sua filha? O senhor não vai esquecer, ou já casou e nem me convidou? Sabe aquela conversa do interior? Acho que já casou e nem me convidou, né, seu Getúlio? Meu pai começa a ficar envergonhado com isso, sabe? E era muita gente perguntando, querendo uma satisfação, e o meu pai vai crescendo aquela ansiedade nele. E o que mais a Celeste, minha irmã, temia, aconteceu. Ô João, aproveitar que você está jantando aqui comigo, e tem uma coisa que, rapaz, eu tô com vontade de falar para você faz tempo, eu tô segurando, esperando uma atitude sua, mas hoje mesmo, eu fui na venda do Genésio e a turma lá começou a brincar comigo. Como o pessoal fala aí, a zoar comigo. Então começou a dizer que a minha filha não está nem casada nem solteira. E o pessoal começou a me cobrar: cadê o casamento, seu Getúlio? Não vai chamar a gente para festa? Ou já casou escondido? E você sabe que eu não sou homem para passar por essas coisas. Então, olha, quero falar uma coisa para você aqui hoje. Ou melhor você casar com ela, ou melhor você terminar com ela para você liberar minha filha. Porque o namoro, eu já contei aqui, são 5 anos, 5 anos de namoro. É namoro prolongado demais. Ô, seu Getúlio, o senhor tem razão. Sabe o João, ele sabia conversar com meu pai. Ele não batia de frente. Ô, senhor Getúlio, o senhor tem razão. Tá mesmo na hora. É que eu e a Celeste, a gente... Né, amor? A gente se quer tanto que, às vezes, o casamento... O senhor tá me entendendo? Não tô entendendo, não. Eu quero que você case com a minha filha. Tá. O senhor tem razão. E dessa forma, o João, se vendo praticamente obrigado a se casar com a minha irmã Celeste, marcou naquele dia, naquele jantar, marcou a data do casamento. E os preparativos começaram a acontecer. Mas todos nós percebemos que depois disso, o João mudou. Mudou completamente o seu jeito. Ele, que sempre fora tão carinhoso, tão apegado à minha irmã, agora parecia distante, parecia desmotivado, andava meio triste. E ele marcou assim uma data próxima daquele jantar para o dia do casamento, 4 meses. E você sabe que 4 meses voam. Até que finalmente chegou o dia do casamento. O casamento todo aconteceria na chácara, em Bastos. Inclusive, o padre, muito amigo da minha mãe e também do meu pai, mas a minha mãe era uma beata da igreja do padre, o padre veio celebrar o casamento em casa.
Veio padre, vereador, até prefeito da cidade, a primeira-dama. Ali no sítio veio todo mundo para assistir o casamento da Celeste e do João. Meu pai chamou o pessoal da venda do Genésio, que ficava brincando com ele. Você não está convidando, sua filha já casou. Meu pai chamou todo mundo. Meu pai mandou matar 2 garrotes. Sabe que são garrotes, né? 2 boizinhos novos, 2 boizinhos bem novos. 2 garrotes. Fez aquela churrascada. Churrasqueiro trabalhando desde cedo na minha casa. Aquele cheiro de carne assada. Aqueles doces, aquele bolo. João chegou. Ele tinha tanta moral com meu pai que meu pai tinha emprestado a caminhoneta pra ele. Ele chegou com a caminhoneta do pai. Elegante. Chegou na caminhonete do meu pai bonito, com aquele terno. No que ele desceu da caminhonete, só foi cumprimento que ele foi recebendo. Parabéns, João. Ei, João, chegou o dia, hein, velho? Vai entrar pro time dos casados, hein, João? Parabéns, João. Ei, João, tá feliz? Ué, você tá com aquela minha emburrada, rapaz? Que foi? João, ele tava elegante, ele recebe o cumprimento de todo mundo, só que ele não tava assim feliz, não. De longe se percebia que ele estava nervoso, ele estava agitado. Ele estava nervoso, agitado. Depois de uma meia hora de atraso, o que é normal, um sanfoneiro toca a marcha nupcial. A Celeste, minha irmã, estava linda. Parecia um anjo, toda vestida de branco, com um sorriso lindo em seu rosto. Afinal de contas, para ela, a realização de um sonho. Ela ia se casar com o homem que tanto amava. Meu pai acompanhou a Celeste até o pequeno altar, muito bem decorado e enfeitado. E feliz da vida, entregou a filha para o João. A cerimônia começou. Aquele casamento estava lindo, 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 lindo. O padre disse palavras lindas, até que João é livre. Então, João, diga-me, é de livre e espontânea vontade aceitar Celeste como sua legítima esposa e promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Silêncio. Silêncio. Silêncio absoluto nessa hora. Todos os convidados se calaram. O momento mais importante. Então João olhou para Celeste e respondeu: Não. Não. Desculpa, senhor. Desculpa, seu padre, desculpa. Não, eu não estou me sentindo livre. Eu não estou me sentindo livre. E eu não posso me casar, porque essa não é minha vontade. Nossa, ninguém entendeu. O João, aquele rapaz pacato, bom, foi um alvoroço geral. Meu pai, na hora, sem ainda entender nada,
reagiu primeiro com um sorriso, talvez acreditando numa brincadeira. Mas depois que viu que a coisa era séria, tentou partir para cima do João. A turma do Deixa Disso evitou. Se não fossem os padrinhos e convidados, com certeza meu pai teria matado o João ali na frente de todo mundo. Fui correndo ao encontro da Celeste, a minha irmã. A levei para o quarto, abraçando com ela. Os demais convidados agarraram o João e alguém colocou ele num carro e sumiram dali. Evidente que a ordem expressa, sem palavras, era que o João nunca mais aparecesse. A minha irmã triste, deprimida, arrasada. Mas aí tem aquela pergunta que fica no ar: por que o João fez isso? Alguém dirá: esse cara tem outra mulher. Resposta: tempos depois, era um domingo de manhã. Em casa sempre tivemos o costume de tomar o café da manhã juntos. Mas naquele domingo, a minha irmã não estava com a gente na mesa. Meu pai pediu para que a minha mãe fosse chamar a minha irmã. Só que a Celeste não estava no quarto. Ficamos preocupados, mas meu pai disse que deixássemos aquilo para lá. Celeste andava realmente estranha e talvez ela estivesse caminhando pelo sítio, passeando. Quem sabe havia montado numa égua que ela gostava muito. Estava passeando com a égua a cavalo, como sempre gostou. Então resolvemos nós tomar o café da manhã do domingo. Depois sairíamos procurando por ela. Só que o nosso café da manhã naquele domingo foi interrompido por um dos funcionários da granja, que chegou desesperado em casa dizendo que uma desgraça tinha acontecido. Esse funcionário, enquanto ele passava o trator ao lado de um lago que havia ali no sítio, ele notou algo estranho bem no meio do lago. Era uma coisa branca que boiava ali. Ele parou, ficou olhando aquilo e resolveu entrar para saber do que se tratava. Nadou até o meio do lago. E quando ele viu o que na verdade era, ele quase morreu de susto. Era Celeste. Era Celeste, minha irmã, no meio do lago. O seu corpo estava boiando. Ela estava vestida de noiva e sem vida. Ninguém imaginava que a Celeste fosse capaz de fazer aquilo. Eu jamais imaginei que assistiria uma cena tão dantesca, tão triste, tão horrorosa. Minha irmã não suportou o desgosto de ter sido deixada no altar, da forma como foi, e preferiu morrer do que viver longe do seu amado João. Depois de todos esses acontecimentos, meu pai, que sempre foi um homem tão forte, adoeceu. Ele se sentia culpado por tudo e ficou completamente esclerosado. E foi dessa maneira tão triste que essa história, que tinha tudo para ser uma linda história de amor, terminou. Eu sei que fica a dúvida: por que o João fez aquilo? Era uma pergunta que
não queria calar. Ele tinha conhecido outra mulher. A verdade era essa. Não que tivesse se casado com a outra, não. Mas ele tinha se apaixonado por outra mulher. A minha irmã ficou sabendo disso e talvez tenha sido uma motivação também para que ela escolhesse o final que teve na vida. Sabe o que eu acho? Que apenas faltou comunicação. Faltou comunicação. Uma coisa que poderia ter sido resolvida de uma maneira tão diferente. Acabou chegando a esse ponto. Hoje eu me mudei de Bastos, sou casada, tenho meu marido, filhos. A mamãe mora comigo, o papai faleceu faz 2 anos. Gostaria que você mandasse o seu comentário sobre a minha história a partir de agora.